Shalom. Shalom, amados, shalom a todos. Vamos ouvir a palavra de Deus nesse dia precioso, na presença de Deus. Amém? Como vocês estão? Vou aguardar aqui a entrada de alguns amados. Vamos ouvir sobre a Páscoa. Você tem alguma dúvida sobre a Páscoa? Por que Jesus morreu na Páscoa? O que é realmente a Páscoa? Porque às vezes nós achamos que a Páscoa é só quando Jesus morreu na cruz. Mas por que ele morreu nessa Páscoa? Por que Jesus morreu num dia de Páscoa? E o que significa a Páscoa? Shalom, Naide, filha, tudo bem? Shalom, Rose, filha, tudo bem? Glória a Deus. A Páscoa. O que significa Páscoa? Quando que aconteceu a primeira Páscoa? Então vamos observar o que a palavra de Deus nos fala sobre a Páscoa nesta live, aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu vou esperar mais um pouquinho para que as pessoas entrem, vão comentando aí, vão compartilhando. Compartilhe essa live. Shalom, Aninha, filha, tudo bem? Vão compartilhando. Compartilhe no seu Facebook, no seu WhatsApp, chame os amigos para assistir. E nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. A Páscoa que fala de Jesus. E por que a Páscoa fala de Jesus? E por que Jesus morreu na Páscoa? E que Páscoa é essa que nós estamos vendo nos dias de hoje? O que ela tem de original? O que ela tem de original? O que ela tem de original? Shalom, pastora Sineva, filha, tudo bem? Vão compartilhando aí a live, tá bom? E se vocês tiverem perguntas, conforme eu for ministrando, a que eu souber, eu respondo. A que eu não souber, a pastora Sineva vai responder. Glória a Deus! Pastora Sineva? Ela vai me ajudar. Glória a Deus. Amados, vamos então observar o que Deus tem dentro da palavra dele. O que é a Páscoa? Bom, a primeira Páscoa, ela não aconteceu em Israel. A primeira Páscoa aconteceu no Egito. Isso mesmo. A primeira Páscoa, ela aconteceu no Egito há 3.500 anos. 3.500 anos. Muito tempo, não é verdade? E ela ainda prevalece até os dias de hoje. Então, a primeira Páscoa aconteceu no Egito quando o povo de Israel ainda era escravo lá. O povo de Israel estava aprisionado na escravidão pelo faraó da época. E a palavra de Deus diz que o povo ficou 430 anos no Egito e eles se tornaram escravos neste período. E aí eles trabalhavam de maneira exaustiva, forçada, porque se tornaram escravos. Eles foram para o Egito na época de José, quando havia fome na terra. Mas, depois que José morreu, veio também um outro faraó que não conhecia a história de José, diz as Escrituras, e eles então escravizaram o povo de Israel que estava no Egito, e por 430 anos eles ficaram ali. E eles começaram a clamar a Deus, e Deus levanta um libertador, que é Moisés. Moisés é uma tipologia de Jesus, o libertador que veio para libertar o povo, a humanidade da escravidão. E a palavra de Deus conta que durante esse período de conversa
entre o líder de Israel, o libertador, e o faraó teve seu coração endurecido por Deus, totalmente endurecido, mas era porque Deus queria fazer uma grande obra e revelar o seu poder. Porque no Egito, naquela época, havia muitos deuses, deuses para tudo, deuses para qualquer situação. E ali Deus envia então as 10 pragas que nós conhecemos como as 10 pragas do Egito. Mas na última praga do Egito foi quando houve a instituição da Páscoa. Quando Deus começou a falar com o povo de Israel, dando instruções ao povo de Israel daquilo que eles deveriam fazer. Então Deus deu a data, o dia, o momento que deveria ser feito, tudo para aquela Páscoa. Shalom, pastor Eunice, tudo bem? E Deus começou a mover ali, e Deus disse assim, bom, no mês de Nissan, porque dentro das escrituras, dentro da Bíblia, existe o calendário de Deus, que ele é diferente deste calendário que nós estamos agora vigente, que é o calendário gregoriano. O calendário de Deus também é um calendário vigente, ou seja, é um calendário que ainda existe e que é atuante. Ele ainda existe. Israel, por exemplo, ali as datas deles permanecem ainda no calendário das escrituras, e eles também têm o calendário que é o secular, que é esse de 2024, para se atualizar com o mundo, vamos dizer assim. Mas eles também têm esse calendário até o dia de hoje, eles usam esse calendário. Então, nas escrituras, no calendário de Deus, no calendário bíblico, Shalom, pastor Rodrigo, tudo bem? Shalom, Hilda, filha. Eu vou falando oi para os amados que estão chegando. Shalom, Valquíria, seja bem-vindo. Estamos falando um pouquinho sobre a Páscoa. Então, veja, o calendário bíblico, nós estamos no ano 5.784, desde a criação do mundo. Olha que interessante. Então, a primeira Páscoa, há 3.500 anos, no Egito, na 10ª praga, Deus disse, olha, no 10º dia do mês de Nissan, vocês vão pegar um cordeiro e vão trazer para dentro de casa o cordeiro. E esse cordeiro, vocês vão cuidar dele. No 14º dia de Nissan, vocês vão sacrificar o cordeiro, assar esse cordeiro, não é para cozinhar, nada, é para assar o cordeiro e pegar o sangue do cordeiro e passar no batente das portas, nos umbrais das portas. Este será um sinal. E à meia-noite vocês ficam todos prontos, roupa, sapato, toda a bagagem de vocês, deixa tudo prontinho, porque o anjo da morte vai passar e aonde estiver o sangue do cordeiro, esse anjo não vai entrar. Mas aonde não estiver o sangue do cordeiro, esse anjo vai entrar na casa e todos os primogênitos ali que morarem nessa casa, desde as pessoas, dos homens e dos animais, eles vão morrer. E foi isso que aconteceu. Assim foi instituída a primeira Páscoa. E ali tinha alguns elementos na Páscoa. O cordeiro assado, havia ervas amargas e o pão sem fermento, chamado de matzah, pão sem fermento. Então, tudo Deus deu ordem, havia esses elementos para que eles pudessem sair do Egito e fossem livres rumo à terra prometida. Então, a primeira Páscoa aconteceu dessa maneira, como a 10ª praga do Egito, em que os primogênitos de todas as famílias que não haviam sangue nos umbrais das portas, eles morreram. Então, lembrando que cada praga do Egito,
Deus estava falando sobre um Deus daquele lugar, que eu não vou me ater agora, mas estava falando sobre um Deus daquele lugar. Inclusive as ovelhas, os cordeiros, também era considerado como Deus para eles. Então veja que interessante, a libertação de um povo exigiu o sacrifício de animais, porque naquela época era feito assim, até chegar a época de Jesus também era feito assim. Havia sacrifícios de animais, cada tipo de animal para um tipo de situação ou de pecado ou de gratidão, né, de ações de graças diante de Deus. Existia sacrifício de animais, como existiam, né, ofertas assim, existiam ofertas de farinha, de frutos, existiam vários tipos de oferta. Então, quando Deus instituiu a Páscoa, houve um sacrifício ali de um cordeiro. Houve um sacrifício de, na verdade, milhares de cordeiros lá no Egito. E o povo saiu do Egito com a mão forte do Senhor, o braço forte do Senhor, e o Senhor foi conduzindo o seu povo para a terra prometida. E levou, infelizmente, por causa de pecado, mais de 40 anos no deserto. A palavra de Deus mostra sobre essa data que gerou 45 anos, na verdade, para eles poderem então atravessar o Rio Jordão. Foi quando eles entraram na Terra Prometida, a época que conquistaram Jericó. Quando eles entraram na Terra Prometida, você tem noção de que data que era? Era a data da Páscoa. Exatamente. Então, a primeira Páscoa na Terra Prometida foi quando eles entraram lá. Então, houve a celebração da Páscoa. A Páscoa é uma das 7 festas proféticas das Escrituras, que Deus ordenou que se celebrassem de acordo com aquilo que Ele orientou. Então, desde a criação do mundo, que nós vamos observar no livro de Gênesis, ele fala sobre estas festas, que no nosso português fala festa, mas na verdade são convocações. Então o termo no hebraico é moedim, convocações, que está relacionada às estações. Isso mesmo, as estações, porque há 4 festas que são as festas da primavera e há 3 festas que são as festas do outono. 4 das primeiras festas, elas acontecem nesse período entre março e abril, porque lá em Israel está começando a primavera. E no final do ano, entre outubro e novembro, as outras festas, aliás, setembro e outubro, as outras festas, porque lá já está entrando o outono, que para nós é diferente. Nós agora estamos no outono e depois nessa época nós estamos na primavera, saindo da primavera ali, né, no final da primavera. Então nós temos essas convocações como algo de celebração, algo de convocação, é algo que Deus convoca. Então não é um convite, é uma convocação. Então, como existe aquela frase, né, convite vai quem quer, convocação vai quem é obediente. Então, nós observando as Escrituras, vemos que essas convocações, elas são ordenanças de Deus, algo que Deus deixou como uma ordem, ordenança, mandamento, algo que precisa ser praticado. Então, a Páscoa, a primeira Páscoa foi esse momento, e depois a segunda Páscoa, eles já estavam na Terra Prometida. A segunda Páscoa que eles celebraram, porque eles não celebraram no deserto dessa maneira, mas quando chegaram na Terra Prometida, eles então celebraram o Senhor na Páscoa. Então eles chegaram na Terra Prometida na primavera. Olha que interessante, né? Essa é uma referência importante. E para nós, o que significa a Páscoa? Qual a diferença dessa Páscoa que os hebreus celebraram e hoje a chamada Páscoa cristã?
Bom, nenhuma. Não há diferença nenhuma. Nós somos cristãos que creem que Jesus é o Filho de Deus, mas que ama e adora o Deus de Israel. O mesmo Deus que libertou o povo de Israel do Egito. Então não há nenhuma diferença. Nós vemos diferença na Páscoa, mas aí eu vou falar outra coisa, né? Daqui a pouquinho eu falo sobre isso, mas essa diferença não é daqueles que observam as Escrituras. É algo, infelizmente, que foi colocado aí. Então veja, Jesus, quando ele morre exatamente nesta convocação, nesta festa. Porque todas as convocações, e no nosso português se tornou a palavra festa, ela aponta para Jesus. Todas as convocações e as 7 festas proféticas dentro das Escrituras, ela aponta para Jesus. Então, primeiro, nós conhecemos Jesus como Cordeiro de Deus, não é verdade? O sangue do Cordeiro, nós fazemos muito essa referência. Há poder no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro Jesus. Então, Jesus, ele é comparado ao Cordeiro. Então, quando nós observamos dentro das Escrituras, no livro de João, capítulo 1, versículo 29, João Batista foi o primeiro que falou e que disse, quando Jesus estava passando, ele estava lá batizando no Rio Jordão, e Jesus estava passando, e ele olha para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, desde antes, até o dia da morte de Jesus, todos os anos, na época da Páscoa, do templo, o conhecido templo de Salomão, que hoje não existe mais, havia sacrifício de cordeiro. Havia sacrifício de cordeiro, porque o cordeiro ali representava o sangue dele, que ele encobria o pecado da nação de Israel. Então havia cordeiro, então cada pessoa trazia o seu cordeiro, representando a sua família, e apresentava ali diante do sacerdote, do sumo sacerdote, e eles faziam sacrifício. E ali, o sangue daquele cordeiro, ele era espirrado, né, aspergido, em cima da arca da aliança, do propiciatório, que é a tampa da arca. E ali representava que Deus estava encobrindo o pecado. Assim como lá no umbral da porta, lá no Egito, se cobriram com o sangue do cordeiro e colocaram ali a proteção do sangue, então tinha a mesma representação. Então sempre um cordeiro, ou vários, cada família tinha que trazer o seu cordeiro naquela data. Sempre no dia 14 de Nisan tinha que apresentar esse cordeiro. Simplesmente estava dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor está encobrindo o meu pecado. Não era apagado, era encoberto. O Senhor está encobrindo, o Senhor está me recebendo, guardando aqui a minha família, para que eu tenha um ano aí de proteção. Era assim que era feito, falando de maneira bem simples. Quando Jesus vem, e volto lá a João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, uma frase bastante conhecida, bastante falada essa frase, não é verdade? É uma frase muito falada, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se tornou até, às vezes, uma oração, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sangue de Jesus, ele veio para nos purificar de todo o pecado, para limpar a nossa vida, para trazer sobre nós essa mudança. Então, todas as referências lá daquela festa da Páscoa, da convocação, falava de Jesus. Que o sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre os umbrais da nossa casa, nos livra da morte, nos protege do mal, traz para nós o perdão
dos nossos pecados. Não só encobre, mas apaga o nosso pecado. A palavra de Deus diz que o Senhor lança no mar do esquecimento os nossos pecados quando eles são confessados. Então, o sangue de Jesus que foi derramado é um sangue precioso. Em João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o poder do sangue do Cordeiro, Jesus, o Senhor Jesus, que traz para nós esse direito. Então, essa festa, essa convocação, o que aconteceu lá no Egito foi uma sombra. A palavra de Deus que é uma sombra, ou seja, algo que vai acontecer, é um ensaio. Olha que interessante, é um ensaio. Então, o povo de Israel, durante 3.500 anos, até chegar Jesus, eles ensaiaram a Páscoa, até que Jesus se torne o Cordeiro Pascal. Ele se torna esse Cordeiro que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, o Cordeiro Pascal, em outra versão fala assim, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Jesus, então, cumpre a Páscoa. Ele cumpre esta festa, ele cumpre tudo que foi falado ali sobre ele, lá no Egito, começou lá no Egito, e ele então se torna o libertador, não mais pelo sangue de um animalzinho, mas de uma vez por todas, pelo sangue de Jesus, como diz Hebreus, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Então veja que algo tremendo que Deus fez por nós através de Jesus. Então quando Jesus, ele é entregue para ser morto, ele, antes de ser morto, ele entra em Jerusalém. Você sabe que dia que Jesus entrou em Jerusalém há mais de 2.000 anos? Exatamente no dia 10 de Nissan do calendário bíblico, do calendário que Deus criou. Esse dia é conhecido como Domingo de Ramos, hoje. Mas por causa do calendário que é diferente, nem sempre cai no domingo. Na época de Jesus, quando ele foi morto, coincidiu cair no primeiro dia da semana, que é chamado Domingo de Ramos, quando Jesus entra montado no jumentinho em Jerusalém pela Porta Formosa, que essa porta hoje ela está fechada com tijolos. Ela foi fechada por um imperador otomano, e ele diz assim, tem uma profecia aí que o Messias de Israel vai entrar por essa porta, então vou construir tijolos aqui, vou fechar a porta, até hoje ela é fechada, são 2 portas enormes, toda fechada de tijolo, ou pedras, e porque ele achou que assim o Messias não ia conseguir entrar, mas a profecia vai se cumprir. Então Jesus entrou ali montado num jumentinho, lembra? Que aí as pessoas com ramos ficavam dizendo, Hosana, 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 bendito é o que vem em nome do Senhor, e colocavam roupas para ele passar, montado no jumentinho. Então veja, foi exatamente no dia 10 de Nissan. No dia 10 de Nissan, que dia que era? É o dia em que o cordeiro deveria ser trazido para dentro de casa. Então Jerusalém é a casa ali, né? Espiritualmente falando, é a casa de Deus, falando de maneira espiritual, é a casa de Jesus, Jerusalém, porque o templo estava lá, então Jesus está entrando lá. Ali a casa de Deus não estava ali?
Então, Jesus estava indo para a casa do pai dele. Então, veja, Jesus entra exatamente nessa data. Exatamente nessa data. E quando Jesus ele faz a ceia, que hoje nós conhecemos como Santa Ceia, que foi a ceia da Páscoa. E a ceia da Páscoa foi dia 13 de Nisan, numa quinta-feira, na época de Jesus. Numa quinta-feira, à noite, eles estavam ali. E ali naquela mesma noite, Jesus foi traído por Judas, Jesus foi preso, Jesus foi espancado, Jesus foi torturado, Jesus sofreu as piores humilhações, não só pelo seu próprio povo, mas pelos romanos que dominavam aquela época. O Império Romano dominava aquela época. E ali Jesus passou uma noite terrível, e nós não podemos nem imaginar o que é. E a palavra de Deus diz que então Jesus, ele é sentenciado à morte. Naquela época, a pior morte que existia pelo Império Romano era a crucificação. Era a pena de morte daquela época do Império Romano, não dos judeus. E a palavra de Deus diz que quando Pilatos lava a mão e sentencia a Jesus à morte, toda uma caminhada. Jesus é crucificado, Jesus fica 6 horas numa cruz, sofrendo mais humilhações ainda por todos que estavam ali. E a palavra de Deus diz que Jesus, às 3 horas da tarde, ele disse: está consumado. Jesus morre exatamente no horário do sacrifício do cordeiro. Você sabia disso? Ele morre na hora em que os cordeiros, os animaizinhos, eram sacrificados, mostrando que ele é o Cordeiro de Deus, que ele tira o pecado do mundo, que o sangue de Jesus tem poder para salvar todos aqueles que creem nele, que confessam que ele é o Senhor. Esse poder não está na mão de ninguém a não ser de Jesus. E quando ele diz está consumado, esse termo consumado significa está pago, está quitado. Toda a minha e a tua dívida foi quitada por Jesus lá naquela cruz. O sangue do Cordeiro, Jesus, ele quitou a nossa dívida. Ele trouxe para nós um direito de ter a vida eterna, de ter cura física, emocional, sentimental, cura da alma, cura da mente, que hoje nós temos visto a mente tão atacada, sempre foi, mas nessa geração a mente tem sido muito atacada. Então eu quero convidar você, domingo nós estamos fazendo uma série sobre a mente de Cristo, mas antes nós estamos aprendendo que tipo de mente existe para chegar até a mente de Cristo. Então Deus ali, através do seu Filho Jesus, nos deu a oportunidade da vida eterna, de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Então, a Páscoa não é só uma festa. A Páscoa fala de Jesus. Então, quando a Páscoa foi instituída lá no Egito, a primeira Páscoa, ela veio mostrando aquilo que aconteceria com o Salvador. Porque existem muitos, desde aquela época até agora, existem muitos dizendo, eu sou o Cristo, e muitas pessoas seguindo. Mas a pergunta é, este Cristo morreu na cruz? Hoje existe morte de cruz, porque a palavra de Deus fala que ele seria morto no madeiro. A cruz é de madeira. Algumas eram assim, outras eram assim, outras eram assim.
depende daquele momento que eles faziam. Jesus morreu em uma assim. Então veja, o que a palavra de Deus está dizendo sobre Jesus. E as pessoas, alguns que dizem, eu sou Cristo que reencarnou, eu sou Cristo isso, sou Cristo aquilo. Aonde dentro das Escrituras se cumpriu o que Jesus cumpriu? Não é. Não tem. Não tem. Não existe. Então a morte de Jesus, ela trouxe para a humanidade a salvação. Porque o próprio João, o apóstolo João, não João Batista, ele diz que todos quanto o receberam Jesus. Ele lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Então, este Jesus cumpriu a Páscoa. Ele cumpre a Páscoa, porque a Páscoa fala dele. Por isso que ele morre exatamente na festa da Páscoa. E ele morre nessa festa, que é uma festa da primavera, para mostrar para cada um de nós que há esperança de uma primavera em nós. Que há esperança de uma mudança em nossa vida. Que ele pode mudar a nossa vida, que ele pode transformar situações, que ele pode nos curar, que ele pode nos sarar, que ele pode salvar a nossa alma, que ele pode agir dentro da nossa casa, da nossa família, onde estivermos. Em cada área da nossa vida, se nós entendemos que Jesus morreu por nós. Então eu não posso simplesmente celebrar a Páscoa de maneira religiosa. A Páscoa não pode ser celebrada de maneira religiosa. Aí eu quero entrar nesse ponto também com você. Como é que você celebra a Páscoa? Nós precisamos celebrar a Páscoa de acordo com as Escrituras. E você sabia que a Páscoa precisa ser celebrada exatamente no dia 14 de Nissan do calendário de Deus? E nós não estamos nesse dia? Você sabia que nós não estamos nesse dia? Esse dia cai dia 22 de abril do calendário gregoriano, que é esse de 2024. Então o calendário gregoriano não é o calendário bíblico, é o calendário que foi criado há mais de 2000 anos atrás, 2024 anos, pelo Papa Gregório, e que fez um calendário de acordo desde a vinda de Jesus Cristo. Então esse é um calendário chamado calendário cristão, porém cristão pelo Papa Gregório. Mas já foi descoberto que esse calendário está equivocado entre 6 a 10 anos. Então nós podemos estar 6 anos adiantado ou 10 anos adiantado, porque há um erro cronológico. Mas o calendário bíblico, ele não muda, ele não mudou desde a criação do mundo, você sabia disso? Então essa data da Páscoa que estamos vendo agora, não é a data bíblica. Nós vamos comemorar de maneira bíblica mais adiante um pouquinho, aqui no nosso ministério. Ah, mas está errado comemorar agora? Nós temos que celebrar Jesus a todo tempo. Celebrar, agradecer que ele morreu, agradecer que ele veio para nos salvar, que ele veio para mudar a nossa sorte, que ele veio para transformar a nossa vida, que ele veio e se entregou por nós e que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Pascal. E Jesus é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Nós lemos aqui, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o Cordeiro Pascal. Em algumas traduções falam dessas duas maneiras. Então, ele é a nossa Páscoa. Então, eu tenho que celebrar todo o tempo, não é só hoje. Só que nós vemos hoje a Páscoa deturpada, totalmente equivocada. A Páscoa precisa comer pão sem fermento. A Páscoa precisa comer erva amarga. A Páscoa é cordeiro. E nós vemos uma deturpação em muitas festas que seriam festas cristãs, mas são deturpadas. Então nós vemos ovo de chocolate. Não foi nada doce a morte de Jesus. Foi amarga.
Nós vemos coelho, mas nós temos que entender que não foi o coelho que morreu na cruz, foi o Cordeiro de Deus. Coelho não tira o pecado de ninguém, mas foi o Cordeiro de Deus. E nós vemos situações que não se celebra realmente Jesus. Fica na expectativa do coelho, fica na expectativa do ovo de chocolate. Mas Jesus é muito mais do que isso. Então nós precisamos voltar às raízes da Bíblia. O que a Bíblia diz? Então tudo isso, se nós observarmos, tem a ver com a deusa da fertilidade, Êster. Então, a deusa da fertilidade, ela fala ali que o coelho, naquela época, botava ovo. Porque o ovo é símbolo de fertilidade. O coelho também é símbolo de fertilidade. Só que isso é uma deusa com letra minúscula. Tira o foco do Deus verdadeiro com letra maiúscula. Então, quando nós ensinamos as crianças a esperarem pelo coelhinho da Páscoa, o que traz isso para mim, nós esquecemos de anunciar o que o Cordeiro de Deus trouxe para nós. O que o Cordeiro de Deus trouxe para você? Foi o coelhinho da Páscoa? Foi o ovo de chocolate? Então nós precisamos ensinar a verdade aos nossos filhos. E focar essa verdade em Jesus, porque Ele é verdade. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus morre na cruz, às 3 horas da tarde, a hora do sacrifício do Cordeiro lá, na época de Jesus já era no templo, está simplesmente cumprindo a Páscoa, que antes falava dele. E agora ele cumpre. Apareceu até um joinha aí. Agora ele cumpre. Você tem noção desse poder? Que Jesus cumpre a Páscoa? Que Jesus realmente cumpre. A palavra de Deus diz que quando ele disse está consumado, está quitado, está pago. Você tem noção do que ele pagou por você? Qual foi a dívida que ele pagou por você e por mim? O que ele fez foi extraordinário. Ele pagou minha dívida de pecado, de doença, de enfermidade, de mal, de toda situação terrível que eu poderia viver nessa terra. Ele pagou. Ele disse, não, eu vou pagar pela Cristiane. Eu vou pagar por ela. Então eu fui comprada a preço de sangue. Você foi comprado a preço de sangue. Não foi um coelhinho. Não foi um chocolate. Foi um preço amargo. Foi o preço de um cordeiro. O Cordeiro de Deus. Jesus é a nossa Páscoa. Não é o coelho que é a nossa Páscoa, não é o chocolate que é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro que muda situações em nossa vida até hoje. Então, tire esses ensinos errados da tua vida. Porque antes nós aprendemos assim, eu também aprendi assim. Mas nós precisamos tirar esse ensino errado das nossas vidas, da nossa casa, das igrejas, da igreja do Senhor, da noiva de Cristo. Porque o sangue de Jesus tem um preço que eu não posso mensurar. Não há um valor para dizer assim, olha, o sangue de Jesus vale tanto. Não tem como. É igual o amor de Deus. Como eu citei aqui, Deus amou o mundo de tal maneira.
João não comparou. Olha, Deus ama o mundo do tamanho da terra. Deus ama o mundo do tamanho do universo. Não houve um comparativo, não há comparativo para o amor de Jesus por você, pela tua família, pela humanidade. Não tem uma comparação. O preço do sangue de Jesus não há uma comparação, mas esse preço pagou a tua alma. Pagou a minha alma, pagou a nossa vida, pagou a alma de toda a humanidade. Esse preço, esse é o preço de Jesus, é a minha alma. O preço do sangue de Jesus é a tua alma. Você tem noção disso? Por isso nós temos que nos desvencilhar desses ensinos errados que nos afastam da verdade chamada Jesus, da verdade das Escrituras. E aí esse sangue, ele não encobre o meu pecado, ele apaga o meu pecado, ele limpa, ele me limpa, ele me purifica, me restaura. Se eu creio que ele é o Filho de Deus, se eu entrego a minha vida a ele, como ele mesmo diz, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Então eu preciso crer e seguir as Escrituras. Mas uma coisa interessante, Jesus não ficou morto, pendurado na cruz, é algo que nós precisamos tirar da nossa vida. Jesus morto, esquálido, derrotado numa cruz. Jesus não está na cruz. Ele foi tirado de lá, ele morreu sim, ele entregou a sua vida sim, mas ele não está mais lá naquela cruz. Ele não está lá. E às vezes a gente só fica imaginando Jesus lá naquela cruz, semi-nu, só tampando ali as partes dele, e ali derrotado, esquálido, pronto, está derrotado. Não, Jesus não morreu em vão, ele não está derrotado, ele não está pendurado na cruz. A cruz está vazia há muito tempo, ela está vazia há muito tempo. Deus me deu oportunidade em Israel, onde possivelmente era o túmulo de Jesus, era o túmulo de José de Arimateia, e que ele colocou Jesus lá naquela sepultura lá, que é cravada na rocha, não é igual nós temos aqui no Brasil, é cravada na rocha. Assim era feito na época de Jesus, né? Os judeus faziam assim, cravado na rocha, e depois de um ano, eles iam lá, tiravam os ossos, colocavam no ossuário, que era uma caixinha pequenininha assim de pedra, colocavam os ossos lá, então eles enterravam e faziam aquilo que precisava fazer. Eu vi, não está lá. Não tem nada lá, está vazio. E lá está escrito assim na porta, ele não está aqui, ele vive. Jesus não ficou pendurado na cruz, também não ficou na sepultura. E nós muitas vezes vemos pessoas buscando um Jesus morto na cruz. Um Jesus sem vida, um Jesus inerte, um Jesus derrotado naquela cruz. Primeiro que Jesus não foi derrotado só porque morreu na cruz, ele se entregou. Ninguém matou Jesus, ninguém tirou a vida de Jesus. Ele dizia, eu entrego a minha vida e depois eu tomo ela de volta. Então Jesus, ele simplesmente se entregou por amor de você, o amor a toda a humanidade. Mas não olhe Jesus na cruz. A cruz é símbolo de maldição, você sabia disso? Porque a palavra de Deus diz assim em Gálatas capítulo 3, versículo 3, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, eu particularmente não uso cruz, porque a cruz é sinal de morte. Isso sou eu. Você usa, isso é você, tá bom? Não estou criticando quem usa, mas eu não uso. Porque eu entendo que a cruz é sinal de morte. Porque se naquela época existisse a cadeira elétrica, Jesus teria sido morto na cadeira elétrica. Eu não vou andar com uma cadeira elétrica aqui. Se naquela época a pena de morte fosse só forca, existia isso, mas se fosse só forca, Jesus teria sido enforcado. Eu não vou andar com uma forca no pescoço, nem na orelha.
Isso sou eu, é o meu entendimento. Amém? Mas Jesus não está ali, ele ficou sepultado. Ele foi sepultado. Ele foi envolto a panos de linho. Não houve tempo de ser tratado o corpo de Jesus, que era costume, até hoje é costume dos judeus, tratar o corpo com perfumes, especiarias. Por isso, lá, aquela mulher ungiu a cabeça de Jesus, ungiu os pés de Jesus. O que Jesus disse? Ela estava me preparando para a sepultura, para a minha morte. Jesus foi envolto a linhos, a sua cabeça foi envolta a linhos. E ele foi colocado lá, naquela sepultura, cravada na rocha. E eu vi, está vazia. E ele passou lá o sábado. Tem um segredo por que ele passou lá o sábado. Mas aí mais adiante, na festa com o calendário bíblico que nós vamos fazer, você pode participar. Aí eu vou contar esse segredo para você. Mas a palavra de Deus diz que no primeiro dia da semana, que caiu naquela época no domingo. Lembrando que o calendário bíblico é diferente do calendário gregoriano, que é esse de 2024, feito pelo Papa Gregório. É diferente, totalmente diferente. O calendário bíblico, que é chamado de calendário hebraico ou calendário judaico, é um calendário lunar, pelas fases da lua. Ele vira toda vez que começa a lua nova. O calendário gregoriano é um calendário solar, porque naquela época se adorava o Deus Sol, o Deus Mitra, tá bom? Então, é uma outra história, né? Uma outra live, uma live de calendários, né? Então, veja, caiu no domingo de manhã. As mulheres foram lá, no sepulcro, com as especiarias, para preparar o corpo de Jesus, porque era costume daquela época. Aí quando elas chegam lá, ele não estava lá. Porque ele cumpriu o que ele disse, que o terceiro dia ele ia ressuscitar. Os anjos sabem o que vocês estão procurando entre os mortos daquele que vive. E muitas vezes nós procuramos Jesus entre os mortos, mas ele vive. Procuramos Jesus lá na cruz. Aquela imagem de um homem derrotado, morto, com a coroa de espinhos, sangrando, porque foi isso que aconteceu com ele. Então eu pergunto para você, por que você procura entre os mortos aquele que vive? Por que às vezes nós procuramos entre os mortos aquele que vive? Os mortos não podem nos responder, segundo as Escrituras, a Bíblia. Deus deixa registrado que é abominável invocar quem já morreu. Os mortos não falam conosco, eles não voltam para a terra. Aqueles que estão com Jesus, eles morreram com Jesus, crendo que Jesus é o Filho de Deus, está lá aguardando o dia da ressurreição. Aqueles que morreram sem Jesus, infelizmente não está com Deus, está aguardando um outro tempo. Mas muitas vezes nós procuramos Jesus entre os mortos, e às vezes no sentido de, eu vou orar, mas não sei se Deus vai atender. Achamos que Deus está morto, que Jesus está morto, que Jesus não tem mais poder, que Jesus foi derrotado na cruz, que Jesus perdeu o seu poder, a sua autoridade. Muitas vezes procuramos Jesus, um Jesus fraco, um Jesus que não pode. Eu não sei, vou pedir, mas será que vai acontecer? Será que Jesus vai me atender? Será que ele ouve minha oração? Será que ele está vendo a minha dor? Será que ele está vendo o que eu estou passando? Jesus não está morto. Por que procuras entre os mortos aquele que vive? Ele não está morto, ele está vivo. É ele que
está dizendo com você, para você hoje, o que eu estou dizendo é Ele que está falando com você, simplesmente está me usando para te abençoar, para liberar uma palavra de fé para a tua vida, para dizer que Ele te escuta sim, que Ele se importa sim, que Ele quer o melhor para você sim, que se você buscar de todo o coração, você verá a mão dEle a teu favor, porque a mão dEle não está mais pregada na cruz, a mão dEle se estende a teu favor, os olhos dEle vão a teu favor, os ouvidos dEle estão atentos ao seu clamor, e Ele está pronto para liberar a palavra de vitória, para mudar a tua história, para curar essa doença, para curar essa enfermidade, para salvar a tua alma, para salvar a tua família. Ele está vivo! Vivo! Busque Jesus vivo! Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse Jesus que está dizendo para você, precisa de vida, eu sou a vida. Precisa de verdade, eu sou a verdade. Precisa de um caminho que te leva ao Pai, eu sou o caminho. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem, ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus está pronto para te ouvir. As mulheres chegaram lá. Ele não estava lá. Ele não estava lá. Nem a morte pode detê-lo. Nem a morte pode deter Jesus naquilo que você precisa hoje. A morte não pode detê-lo. E uma das passagens que eu acho maravilhosa da ressurreição é o encontro de Maria Madalena, em João capítulo 20. Ela está ali chorando no sepulcro. E de repente ela escuta uma voz. Mulher, por que choras? Ai, eu não sei onde colocar o meu Senhor. Se o Senhor sabe, fala para mim. Ela achou que ele era o jardineiro, porque ali tinha um jardim. E aí ele diz, Maria. Jesus sabe teu nome. Ele sabe quem é você. E às vezes, com a situação que passamos, nós não enxergamos Jesus na nossa frente, vivo. Imagina o desespero dela. Todos eles estavam desesperados. Aquele que eles sabiam que era o Messias tinha sido morto. Estava ali sepultado. Imagina o desespero. E às vezes o desespero da nossa vida, nós não enxergamos o Messias à nossa frente, chamando a gente pelo nome, querendo mudar a nossa história, querendo nos levar onde Ele tem preparado para nós, queremos trazer a vitória. E esse Jesus está dizendo para você, está na hora de você me enxergar, está na hora de você voltar para mim, está na hora de você olhar para mim e me ver como eu sou, vivo, não morto. Aí que ela percebe quando Ele fala o nome dela. Jesus quer te dar identidade hoje. Ele quer te dar identidade. Ele sabe o teu nome, Ele sabe quem é você. E Ele quer que os seus olhos sejam abertos para ver o Salvador, que é Jesus. Jesus Cristo, o Messias. Yeshua HaMashiach. É o nome dele em hebraico. Yeshua HaMashiach, Messias, ou Messias. Ele quer que você o veja. Então ela tem o entendimento que é Jesus. Ela começa a ver que é Jesus que está ali. E ela provavelmente vai abraçar o Jesus. Ela simplesmente diz Rabone, que no hebraico quer dizer meu mestre ou meu professor. Porque a palavra mestre é o professor. Meu professor, porque Jesus era um rabino. Sabia que Jesus era um rabino? Rabino quer dizer professor. O moré, a palavra moré quer dizer professor. Então ele era um líder espiritual da época e se tornou um líder espiritual da humanidade. E ele diz assim, não me detenhas, Maria, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Vai lá e fala para os meus irmãos que eu vou para o meu Pai, que é o vosso Pai,
o meu Deus que é o vosso Deus. Meu Deus. Então Jesus, ele ressuscita também na Páscoa. Ele morre na Páscoa, ele fica sepultado na Páscoa e ressuscita na Páscoa. Por quê? Eu quero dizer para você. Primeiro, que na Páscoa, lembra que eu falei para você das festas proféticas, que seria o correto falar convocação ou moedins, estações. Na Páscoa tem mais 2 festas. Na Páscoa. Olha, eu mexi a mão aqui e levantou balão. Na Páscoa tem a Páscoa, tem a festa dos pães ázimos, que começa justamente logo depois da Páscoa, que na época de Jesus coincidiu no sábado, e logo em seguida tem a festa das primícias. Na Páscoa, quando termina a Páscoa do dia 14, a partir do dia 15, são 7 dias que a Bíblia fala que devemos comer só pão sem fermento. Não comer nada de fermento. Nada de fermento. Então, é o jejum do fermento. E na primeira, logo depois da festa do pães ázimos, o pão sem fermento, tem a festa chamada Bicurim, que é a primícia. Então, a Páscoa, a palavra Páscoa no hebraico quer dizer Pessar, que significa passar por cima. Lembra lá do Egito, que nós conversamos? Que o umbral nas portas das casas, o anjo da morte passaria por cima se houvesse o sangue do cordeiro. Então, Pessar significa isso, passar por cima. Então, quando Jesus morre e o sangue dele é derramado, e o sangue dele, se eu entrego a minha vida a Jesus, o sangue dele está sobre mim, sobre a minha casa, o inimigo tem que passar por cima. Ele não tem poder para entrar por causa do sangue do cordeiro. E Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. A palavra de Deus diz que ele é o pão sem fermento. Por isso que no sábado existe todo vamos dizer assim, uma cerimônia importante do que se faz nesta festa, que cada ano cai num dia da semana por causa do calendário diferente, tá? Nunca vai cair sempre ou na sexta-feira, ou no sábado, ou no domingo. São as datas que são importantes. 14, 15, 16, que são essas datas do mês do calendário de Nissan, o mês de Nissan do calendário bíblico. E aí, sabe o que acontece? A palavra de Deus diz que Jesus ficou na terra ressurreto. Ele apareceu aos discípulos, conversou com os discípulos. Ele ficou 40 dias na terra. 40 dias. E João, lá no finalzinho do livro de João, o apóstolo João, ele fala assim que se fosse relatar todos os milagres que Jesus fez nesse tempo, depois da sua ressurreição, desses 40 dias, não teria livro. Não caberia livros na terra. Não é interessante isso? Então a Bíblia tem relato de algumas coisas, não de tudo que Jesus fez. Ele deixou registrado aquilo que a nossa mente poderia compreender, que nosso coração poderia guardar. Por isso que ainda hoje Jesus faz milagres extraordinários. Por isso que ele diz que quem crer nele faria as mesmas obras e ainda maiores. Então eu creio nesse Jesus, que não está mais na cruz, que não está morto, mas que vive. Deixa esse Jesus mudar a tua história. Você tem alguma pergunta sobre a Páscoa? Lembrando que a Páscoa, do calendário bíblico, ela não é agora. Ela
É dia 14 de Nisan, do calendário bíblico, que do calendário gregoriano vai cair dia 22 de abril. Nós vamos celebrar nessa outra data, na data bíblica. Mas hoje nós podemos agradecer Jesus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, lembrar dEle e comemorar de maneira correta. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você tem alguma pergunta para fazer? Se eu souber responder, eu falo para você. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Você conseguiu entender? Nisso que eu tive a oportunidade de falar para você, só uma explanação, porque tem coisas muito mais detalhadas, mais profundas, que aqui, nesse tempo, não dá para falar, né? Tem coisas também que é mais reservada, mais para a igreja de Cristo mesmo, né? Vocês entenderam? Fala aí comigo. Vamos lá, quem está aqui? Mamãe, Guilmar, Adilson, o outro Adilson Carlos, a Karina, Fátima. Quem mais? Fala aí comigo. Vamos lá. Fala comigo, povo de Deus. A Rose. A Hermínia. Quem mais? O que você pôde aprender? Foi uma bênção? Oh, que pique. Obrigada, Karina. Você é minha linda. Entendeu? Muito bem. Alguém não entendeu alguma coisa? O que nós precisamos entender é assim, que nós precisamos buscar o conhecimento do calendário da Bíblia. Porque tudo na Bíblia é profético. Todas as festas que Jesus, todas as festas falam de Jesus, e das 7 festas Jesus já cumpriu, tem 7, Jesus já cumpriu 4, faltam 3 para ele cumprir. As 4 primeiras festas Jesus cumpriu na sua vinda, primeira vinda. As outras 3 ele vai cumprir na segunda volta dele. Então tem festas aí. E as festas nós fazemos como um ensaio, igual um casamento. Você vai lá, faz o casamento, toda a cerimônia, e você tem que ensaiar para fazer tudo direitinho. Se você é noivo, se você é padrinhos, né? Tudo, você faz um ensaio, né? Você vai ensaiar para que no dia do casamento tudo ocorra direitinho. Então as festas são exatamente isso. São ensaios daquilo que aconteceria e há algo ainda que vai acontecer, né? Então são ensaios para sair tudo direitinho. Amém, mamãe, Deus te abençoe também. Você tem alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? Eu gosto de pergunta, eu fico feliz. Eu fico feliz. Você entendeu que existem 2 calendários? Olha aí de novo a boa. Vamos ver se assim sai coração. Vamos ver. Essa foi boa, olha aí. Descobrindo as coisas. Então, existem 2 calendários. Um é bíblico e o outro é gregoriano. Um é pelas fases da lua, que é o calendário lunar, que é da Bíblia, que Deus criou desde Gênesis. E o outro foi criado por homens. Você entendeu? Então, não tem pergunta? Que belezinha. Mas tem alguém que tem pergunta? Pergunta, povo de Deus. Eu gosto quando pergunta. Eu gosto, eu fico feliz. Eu gosto de responder aquilo que eu sei, claro, né? Então nós precisamos lembrar que Jesus está vivo. Tira Jesus da cruz. Não coloca Jesus na cruz de novo, não. Viu? Jesus na cruz é um Jesus morto. Jesus na cruz é um Jesus que não consegue fazer nada nem por ele. No sentido de, quando eu coloco Jesus lá na cruz, entende? Ele já saiu de lá, ó. Ele está vivo. Ele está vivo. Por isso que ele diz, tudo que você pedir em meu nome, eu farei para que meu Pai seja glorificado no Filho.
Então, tudo de acordo com as Escrituras, nós podemos pedir em nome de Jesus. Só um vivo pode responder. Um morto, não. Só quem está vivo pode ouvir, pode ver, pode falar, pode estender a mão. Quem já morreu, não. Então não coloca Jesus pendurado na cruz de novo. Que sentido, pastor? No sentido de deixar que a dúvida de que Deus pode fazer alguma coisa na sua vida aconteça. Deixar que a incredulidade entre no seu coração. Tudo isso nós estamos colocando Jesus na cruz de novo, morto lá. Um Jesus inerte, um Jesus parado, um Jesus está preso porque está crucificado e está preso. Mas Jesus não está mais preso. Jesus não está mais morto. Então, quando você for celebrar Páscoa, lembre de glorificar Jesus. Lembre de agradecer a Jesus por tudo o que Ele fez. Cá entre nós, só para nós. Ele ainda tem poder para fazer muito mais. Então, não busque entre os mortos aquele que está vivo. Não coloque no lugar dos elementos da Páscoa aquilo que é, aos olhos de Jesus, abominação. Porque está se referindo a uma deusa criada por homens. Deusa de letra minúscula. Ele é o Senhor e Salvador. O véu lá no templo, que significava a divisão entre os homens e Deus, Jesus, na carne dele, partiu esse véu. O sangue dele foi derramado. Ele está vivo. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Então vamos orar? Você gostaria de entregar sua vida a Jesus hoje? Coloque a mão no teu coração e diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Neste momento, eu rejeito, renego, renuncio toda ação de Satanás e seus demônios da minha vida. Desautorizo toda ação deste mal e eu os amarro, do maior ao menor, e ordeno: bata em retirada da minha vida, da minha família, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Senhor Jesus, neste momento, me cubra com o sangue que o Senhor derramou na cruz, o sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus. Cubra minha família com o teu sangue. Ajuste e blinde a minha armadura espiritual. Me esconde no teu refúgio. Eu fecho a porta do inferno para minha vida, para minha família, e abro as portas dos céus pelo poder que há no nome de Jesus, e que venha sobre a minha vida, a minha família, toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ninguém tem pergunta? Amém. Que o Senhor Jesus te dê graça, que você veja Jesus vivo, que você reconheça Jesus, que você entenda que Jesus não está mais
na cruz morto, nem sepultado, mas Ele está vivo. E Ele veio para salvar você, salvar sua casa, sua família, salvar toda a humanidade. Que os teus olhos se voltem para Jesus. Que seus olhos se voltem para o Cordeiro de Deus, para aquele que se entregou, para que você viva, tenha vida e vida em abundância, mas que você tenha a vida eterna. Que o melhor de Deus possa se manifestar sobre a tua vida, que você viva o melhor de Deus, que você desfrute da graça e da bênção do Senhor, que o teu coração se volte para Deus, que você busque a Deus na casa dele, volte para a casa dele, você que está há um tempo afastado, volte enquanto é tempo, volte porque Ele está te chamando, volte porque Ele continua vivo te esperando, não mais com os braços crucificados, mas de braços abertos para te abraçar. Ele não te rejeita nem vira as costas, mas Ele está dizendo: volta para mim, volta para minha casa, vem viver o que eu tenho preparado para você. E anuncie esse Jesus vivo. Assim como Jesus disse para Maria Madalena: vai lá e fala para os meus discípulos que eu estou vivo. Depois Ele mesmo disse a eles: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e foi batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas Jesus quer que você tenha uma vida com Ele. Ele quer devolver para você a identidade. O povo de Israel lá no Egito, lá na primeira Páscoa que nós falamos aqui, eles tinham perdido a identidade deles. A identidade que eles tinham absorvido era uma identidade de escravo. Jesus também, Ele veio para nos tirar toda a identidade de escravos. Quando o povo de Israel chega na Terra Prometida e depois conquista a Terra Prometida, a identidade deles havia sido mudada, eles se tornaram príncipes, porque eles sempre foram príncipes. Eles receberam de volta a identidade deles. E hoje Jesus quer dizer para você: eu vim para você ter identidade novamente, de filha, de filha, de príncipe, de princesa, filhos de Deus. Não mais escravos, não mais doentes, não mais escravizados, não mais rejeitados, não mais pessoas que são simplesmente jogadas e que muitas vezes recebem palavras que definem identidades que não é aquilo que Deus determinou para você. A identidade que Deus determinou para você: filhos, filhas, príncipes, princesas, vencedores, curados, restaurados, salvos, libertos, filhinhos. Ah, você tem um papai maravilhoso. O teu papai enviou um cordeiro para mostrar para você que você tem uma identidade do céu e não da terra. Aquilo que você pode passar aqui na terra ou viver aqui na terra, ou alguém faça você passar aqui na terra, não é a identidade do céu. A identidade do céu é de filhos. Quem é você? Quem é você para o Cordeiro de Deus? Por que Jesus morreu no teu lugar, no meu lugar? Para que você se tornasse filho, filha. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Então eu vou encerrar. Eu quero convidar você a participar da nossa reunião neste domingo. Você que está aqui em Assis, venha. E você que está longe, assista. Eu estou fazendo uma série sobre a mente de Cristo. E nós estamos aprendendo sobre alguns tipos de mente até chegar à mente de Cristo. Então a pergunta que eu faço para você é: que mente você tem? Quem domina a tua mente? A mente de Cristo diz que Jesus morreu por cada um de nós para que nos
pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E tem muita coisa para aprender. Amém? Eu quero convidar você também a participar da Páscoa Bíblica, do calendário bíblico, no dia 22 de abril, que cai dia 14 de Nissan. Tá bom? Fazendo um paralelo desses dois calendários para a gente situar a data correta. Tá bom? Deus te abençoe. Obrigado por participar. Compartilhe no seu Facebook, no seu WhatsApp, aos seus amigos, à sua família, e vamos anunciar a verdadeira Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Amém? Deus te abençoe grandemente. Jesus traga o melhor sobre a tua vida e obrigada. Um beijo no coração de todos. E Shalom!